Agora nós iremos para a leitura e explicação dos exercícios, unidade 7, porque sim não é resposta, a arte de argumentar. Nós temos uma tirinha aqui. Uma árvore deve ter boas raízes. Uma casa deve ter uma boa fundação. E toda opinião devia ter um bom fundamento. Então, aqui nós vamos trabalhar com vocês. Nós vamos para a próxima página já, trabalhar o artigo de opinião. Então, vamos ler aqui o enunciado. Voltada à divulgação científica, a super interessante pública com certa frequência flexões a respeito da relação do ser humano com os animais. Leia um trecho da reportagem Por que ainda maltratamos animais. Então, aqui eu vou ler só o título e vocês façam a leitura aí do texto, tá bom? Por que ainda maltratamos os animais? E aí vocês façam a leitura, tá bom? Outro texto também que eu quero que vocês façam leitura é esse aqui, Direitos dos Animais, ou você ou a cobaia, tá? Então, vocês façam a leitura também deste. E aqui nós já vamos para o exercício número 1, tá bom? Considerando-se apenas o título do texto, é possível inferir que, ou então entender, tá? Inferir quer dizer entender. Então, vamos lá. O autor se mostra disposto a conciliar os direitos dos animais e os direitos dos seres humanos? Agora, outra opção. O respeito dos direitos dos animais para o autor inclui o respeito aos direitos dos seres humanos e vice-versa. Então, você vai marcar aí qual que você entendeu sobre o título do texto. Qual dessas alternativas aí? Número 2. A ideia presente no título, Direitos dos Animais, ou você ou a cobaia, é sustentada ao longo do texto? Justifique a sua resposta. Então, você vai, se ela for sustentada, né, essa argumentação, você vai justificar aí a sua resposta, tá bom? Exercício número 3. Em um artigo de opinião, o primeiro parágrafo tem função de introduzir o assunto. Isso pode ser feito como um breve relato dos fatos atuais que provocam o articulista a escrever. Letra A. Que fato recente motivou Isaías Hall a escrever este artigo? Então, você vai procurar lá e vai colocar aqui para mim, tá bom? Letra B. Qual tese do autor a respeito do tema em debate? Então, tese, nós temos aqui, relembrando sobre tese. A tese corresponde à opinião emitida por alguém. As razões que justificam a tese constituem os argumentos. Então, a tese é tudo aquilo que você se baseia como forma de defender aquilo que você está falando, tá bom? Vamos lá. Letra C. Isaías Hall é um articulista apropriado para debater o uso de animais como cobaias? Explique sua resposta. Então, você vai falar sim, você vai justificar, não, você vai justificar a sua resposta. Exercício número 4. Leia o trecho e assinale a alternativa correta. A imagem que quer passar é de que os cientistas são indivíduos sádicos que usam e matam cobaias inocentes. Há até quem descreva os centros de pesquisa como campos de concentração repletos de instrumentos de tortura para os animais. Letra A. A expressão são indivíduos sádicos e matam cobaias inocentes exprimem. Aí nós temos 4 alternativas e vocês vão colocar aí para mim qual está exprimindo essas duas expressões aí. Letra B. No trecho, há até que quem descreva os centros de pesquisa como campos de concentração repletos de instrumentos de tortura para animais, enfatiza-se. Então, uma dessas alternativas aqui também está enfatizando, relacionada a esse trecho que está em destaque aí na letra B. Exercício número 5. Então, vamos por assim. O artigo informa que Pasteur abriu o cérebro de cães saudáveis e injetou vírus da raiva 25 vezes sucessivas em coelhos.
A referência ao cientista é a informação detalhada sobre seus procedimentos foram uma boa estratégia argumentativa de Isaias Hall? Justifique a sua resposta. Então, você vai colocar que ele está falando contra, colocando os animais como cobaia, Isaias Hall, e aí tem esse cientista usando os animais dessa forma. Você vai justificar a sua resposta se esse cientista vai justificar o que Isaias Hall fala, tá bom? Então, vamos lá. Exercício número 6. A respeito do modo como Isaías procura defender sua tese e convencer o público, assinale as alternativas corretas. Então, aqui nós temos várias alternativas aqui, tá bom? Temos várias alternativas, e então tem algumas que estão corretas aqui. Você vai marcar quais estão corretas. Exercício número 7. Então, vamos para o exercício número 7. Releia o seguinte trecho. Nenhuma das pesquisas que deram origem às vacinas seria possível sem o uso dos animais de laboratório. Que vocabulário a palavra que retoma? Que vocabulário a palavra que retoma? Então, o que retoma que palavra aí dentro do texto? Então, o que tá aqui, ó. A palavra que, em muitas orações, retoma termos anteriores a citados. Nesse caso, é chamada de pronome relativo. Na sessão prática de reflexão sobre a língua, você aprenderá mais sobre esse tema. Então, vai ter exercícios para estudar mais, tá bom? Exercício número 8. Releia o trecho a seguir e responda as questões propostas. Então, vamos ler o trecho aqui, releio. Em apenas uma das etapas da pesquisa com vacinas, é possível dispensar o uso de animais, injetando o agente da doença numa cultura de células, em vez de aplicá-lo no organismo de cobaias. Essa técnica é mais rápida, eficaz e econômica, mas infelizmente não pode ser usada em todas as etapas da pesquisa. O uso de animais ainda é indispensável para garantir a saúde da população vacinada, assim como para preservar a segurança de substâncias que compõem os medicamentos. Letra A. Qual o efeito obtido pelo articulista com o uso do uso do advérbio infelizmente? Então, que efeito ele quis colocar aí? Letra B. Mesmo após o uso desse termo, que expressão reforça a tese do autor? Letra C. Indique outras duas expressões sinônimas, ou seja, que poderiam realizar o mesmo reforço de opinião. Então, infelizmente, você vai encontrar dois sinônimos para infelizmente que tem o mesmo sentido, não vai modificar o sentido da frase aí do texto, tá bom? Exercício número 9. Há 40 mil anos, os homens viviam em média 28 anos. Hoje vivem mais de 70. Esse é um argumento que de prova concreta, fundamentado em... Então, nós temos aqui 4 opções. Nenhuma delas você vai colocar se é dados estatísticos, citação de autoridade no assunto, comparação e exemplos. E aqui, com fundamento, nós temos aqui. Fundamentar significa pesquisar, selecionar informações capazes de sustentar a tese. A possibilidade de convencer o público-alvo é maior quando, após apresentar a tese e seus motivos, para pensar de determinada forma, o autor mostra dados estatísticos, exemplos do cotidiano e depoimentos de autoridades que comprovam o que foi dito. A depender do tipo de fundamentação utilizado, os argumentos podem ser classificados como argumento de prova concreta, dados estatísticos ou históricos, fatos do cotidiano, resultados de pesquisa, etc. Argumento de autoridade, citação de autoridades em determinado assunto. E argumento de raciocínio lógico, relação de causa e consequência. Então, essas são as formas de você estar justificando, né, de estar provando aquilo que você está falando, o seu argumento, porque você está com a tese, você fala aquilo que você quer que o leitor ele
entenda e com esses dados, essas formas de argumentação, você convencê-lo, porque são estatísticas provadas aí em cima das informações que você quer passar, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Exercício número 10. De que modo o argumento de prova concreta indicado no exercício 9 poderia apresentar ainda mais credibilidade? Então, de que forma? E você vai escrever aí para mim. E no próximo vídeo darei prosseguimento à leitura dos exercícios.